no capítulo 4, no versículo 4, e ainda em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Acompanhe com quem está à tua direita, à tua esquerda. O tema dessa noite é um lugar de recomeços. Aleluia. Capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. 2 Samuel 9, verso 1 em diante, disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Verso 3, disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Preste atenção no 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo: está na casa de Maquir. Diga: está na casa de Maquir. Diga mais uma vez: está na casa de Maquir. Pai amado, muito obrigado, porque a tua presença já é tão presente nesse lugar. Tudo que o Senhor já fez e que o Senhor está fazendo é tudo para a tua glória e honra. Quem são os homens que podem eles fazerem por uma geração sedenta? Mas eu te digo nessa noite, como tenho dito há mais de 20 anos, eis-me aqui. Que o Senhor use de benevolência comigo e com esta casa. E como o Senhor usou a casa de Maquir, use essa casa também. Usa cada um dos seus filhos que estão aqui. Que eles entendam quem eles são e para onde estão indo. E que a tua palavra vá e produza resultados que permanecerão para sempre. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Queridos, é muito importante que você esteja atento a tudo que está sendo ministrado. Porque o fato é que às vezes nós vamos embora para casa e falamos assim: engraçado, Deus não falou comigo hoje. E justamente na hora que Deus ia falar, sabe onde você estava? Passeando pelos corredores da igreja, indo no banheiro, desatento, desapercebido. Deus não vai permitir que você saia da sua casa para a casa dele, para você permanecer como você entrou.
A questão é como nós nos relacionamos com aquilo que Deus está fazendo. O grande problema dessa geração é que ela tem pressa. Ela tem pressa de tudo. Ela quer que Deus faça tudo. Mas nós estamos numa geração, querido, que cada vez mais depende cada vez menos de Deus. Por quê? Porque está apoiada em suas habilidades, inteligência, intelecto, capacidade humana. É claro que Deus vai usar a sua capacidade humana. A questão é que nós precisamos depender mais de Deus. Nós estamos dependendo muito do nosso braço. Encontrar um lugar de recomeços. Jesus fez com que isso fosse possível. E a partir dele nós podemos encontrar um lugar de recomeço. Eu não vou pregar hoje, o foco da mensagem não é Mefibosete. O foco da mensagem não é o rei Davi. O foco desta mensagem é a casa de um homem chamado Maquir. Todos nós conhecemos a história de Jonatas, de Davi. Eu acabei de ler em 2 Samuel 4:4, falando que com 5 anos o filho de Jonatas vai cair. Ou seja, ele tinha os pés perfeitos até os 5 anos de idade. Por que ele vai cair? Porque a sua ama vai com o fulgor da má notícia. Qual foi a má notícia que chegou ali? Saul tombou em combate. Jonatas pereceu no combate. E todas as vezes que um rei, ele perdia o combate, um rei se levantava. E qual era a estratégia? Mata todos os filhos, toda a geração daquele rei, para que aquele que tenha ficado não cresça e insurja contra o outro. É interessante que até mesmo os leões, quando os leões avançam contra os outros leões, e eles assumem a liderança, eles matam o leão líder. E matam os filhotes daquele leão. Por quê? Para que aqueles leõezinhos que são pequenininhos não cresçam e insurjam contra o leão que agora é o líder. Nós conhecemos a história e os relatos da Bíblia sobre Jonatas, sobre Davi, sobre Samuel. Conhecemos a história de Mefibosete. E a história desse menino, eu preciso só dar um adendo para a gente entrar nessa história, porque ela tem muito a ver conosco. O texto bíblico prenuncia que Mefibosete era filho de Jonatas, que por sua vez era filho do rei Saul. Então quem seria Mefibosete, naturalmente falando? Seria o sucessor do reinado, depois de Jonatas. Viria quem como próximo rei de Israel? Mefibosete. Ele tinha sangue real, linhagem real, direito de viver no palácio, de governar futuramente nas terras de Israel. No entanto, esses planos foram abortados. Sabe quando você faz um plano e você fala, não, vai ser assim, assim, assim. E de repente, algo acontece e foge do seu controle. Um incidente, um acidente, uma perda. Alguém é mandado embora do trabalho e aí precisa reconfigurar as finanças, as coisas mudam. Tudo muda, menos o nosso Deus.
As eras, as épocas, os tempos mudam, os homens mudam de opinião, mas o nosso Deus, Ele é firme, Ele é inabalável. A palavra diz que Ele não tem nem sombra de variação. Esse é o teu Deus. Então, com a morte do rei, houve um grande desespero no palácio, uma correria. Eles imprimem fuga. E na pressa, o garoto Mefibosete cai. Quebra os 2 pés ao mesmo tempo. E o menino que até os 5 anos de idade corria para lá e para cá, não pode mais correr. Está condenado a permanecer naquele estado para sempre. E pior do que a dor dos pés é a dor do emocional. Não pôde chorar a morte do avô, do pai, estava imprimindo a derrota na correria. Quando entramos na história deste menino, imagine a dor, o desespero de uma criança com 5 anos de idade, tendo que conviver com essa realidade. Era filho de príncipe, neto de rei, era cercado de cuidados, mas agora é um fugitivo. Quantos estão aqui que de repente, por causa de uma decisão errada de alguém, por causa de uma decisão errada sua, isso imprimiu uma derrota sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração? Mas o Senhor está te chamando nessa noite para um novo tempo, para uma nova realidade. O que me chama a atenção é que quando nós falamos dessa história, nós nos lembramos da geografia de um lugar, Lodebar. Lodebar, lugar de sequidão, lugar de deserto, lugar de esquecimento. Quando se fala de Lodebar, a primeira coisa que nós pensamos é um lugar de impossibilidades. O dia fatídico chegou e nós olhamos ele caindo e quebrando os pés. Mas para Mefibosete, querido, além de ter que superar a dor dos pés, teve que superar a dor do coração. Há pessoas aqui que estão com os corações feridos. Há pessoas aqui que entraram com a sua alma abatida. Por causa do que? Das pelejas da vida. Porque você fez planos e os planos saíram do seu eixo, do seu controle. Mas eu quero falar uma coisa para você, para gerar fé no teu coração. Pode ter saído do seu controle, mas não saiu do controle dele. Ele é a tua esperança, Ele é a certeza de um dia de amanhã melhor do que os dias que passaram na tua vida. Aleluia. Quem sabe nesta situação ele tem encontrado um ambiente de fuga e para onde ir? Para onde irei? Um dia o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: se vocês também quiserem ir com eles, vocês também podem ir. E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Imagina a cabeça de Mefibosete: para onde iremos? E então eles se lembram de um lugar que ninguém queria ir, Lodebar. A vida vai passando e no capítulo 5, Davi é constituído rei de todo Israel e nascem seus filhos em Jerusalém. Em 2 Samuel 6, Davi traz a arca para Jerusalém. 2 Samuel 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Em 2 Samuel 8, narra as vitórias de Davi sobre as nações.
Percebe que a vida segue o curso. Quando alguma coisa ruim te acontece, a vida segue o curso, sim ou não? Quando você perde alguém querido, quando você passa por um revés na sua história, nas suas decisões, a vida continua lá fora. As pessoas continuam trabalhando, empreendendo, casando, separando, a vida continua lá fora, mas e a sua vida? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a sua vida. Jesus se importa com a sua vida, ainda que uma vida inteira passe lá fora, desapercebidamente. O Senhor está aqui nessa noite, atento à tua alma, atento ao teu coração, atento às suas aflições, atento aos teus pés, atento à tua dor do coração. Ele sabe, Ele esquadrinha a mente, o coração, e Ele está aqui para te dizer: antes que você chegasse, eu já estava esperando por você. Mefibosete é um jovem, parece que sua vida parou. Parece que Mefibosete desapareceu, parece que a sua história não tem importância ou relevância suficiente que valesse a pena numa biografia. Eu não conheço a sua vida, a sua história e a sua biografia, mas eu sei de um Deus que pode reconfigurar a sua história agora. Quem está aí? Talvez você tenha também tido essa sensação com a sua vida. Parece que à sua volta todos avançam, todos vencem, todos rompem, todos vão além, mas e eu? Estou aqui em Lodebar, não acontece nada na minha vida, só na vida dos outros. Quem já teve essa impressão? Que parece que só na vida do outro acontece, mas na nossa nunca. É ou não é verdade? Quem sabe alguém também tenha deixado você cair. Alguém que você empreendeu confiança e você foi traído, traída na confiança. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e caiu ministerialmente, sua fé já não é mais a mesma, o fogo da glória já não é mais o mesmo, a vontade de ouvir a palavra não é mais a mesma, o fogo já não arde mais dentro de você, parece que você se esfriou, mas eu quero dizer para você nessa noite, há um Deus que te ama. Há um Deus que te chama pelo nome, há um Deus que te diz: se você estiver perto de mim, o fogo da minha glória te aquece outra vez. Talvez decepcionado com pessoas, com ministérios, com pastores, comigo talvez, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus não vai falhar com você. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele agindo, quem pode impedi-lo? Alguém que talvez até aqui, que você amou, tenha te deixado cair. Uma dor que mudou o curso da sua história, que mudou suas perspectivas, que aleijou os teus objetivos, que aleijou os teus sonhos. Eu nem sonho mais, porque é tanta luta, é tanta guerra, é tanta oposição, é tanta decepção, não sonho mais, estou proibido, me proibi de sonhar.
Mas segundo Samuel 9, há uma esperança, algo acontece. Querido, escute, o Senhor nos transporta para um tempo de uma nova realidade agora. Ele está aqui agora e Ele está perguntando, ecoando na eternidade: há alguém aqui para que eu possa usar de benevolência para com ele e para com ela hoje? Quem está aí? Nós lemos 2 Samuel 9. Davi pergunta: resta alguém da família de Saul que eu possa mostrar a bondade de Deus por causa de Jonatas? Aleluia. Fala que certo dia Davi perguntou. Hoje o Senhor está perguntando ao teu respeito: há alguém nesta noite que eu possa usar de benevolência? Há alguém nessa noite que eu possa mudar sua história, sua trajetória, sua caminhada, seu destino, sua história e lugar onde habita? Há alguém aqui nessa noite que queira que o Senhor use de benevolência com você? Levante sua mão bem alto em nome de Jesus e profetiza sobre as áreas da tua vida que eram desertas, que eram solidão, que eram dores, e Deus vai reconfigurar a tua história em Lodebar agora. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que Davi, ele pergunta a um homem cujo nome era Ziba, que foi trazido diante de Davi. Agora preste atenção o que Ziba vai dizer. Então o rei lhe perguntou, rei falando com Ziba: resta alguém da família de Saul? Porque eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. E aí Ziba responde: sim, há um filho de Jonatas. Só que preste atenção na resposta de Ziba. Sim, ele é filho de Jonatas, mas o problema aqui é o mas. Davi não perguntou a condição, só perguntou se ele existia. Hoje o Senhor não perguntou para ninguém qual é a tua condição. Ele só quer saber de uma coisa: você existe, então eu vou alterar a tua realidade. Existe alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Aí Ziba responde: sim, mas ele é aleijado de ambos os pés. Qual foi a continuidade do diálogo? Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba responde: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E então Davi mandou buscá-lo da casa de Maquir. Você está aí? Eu não sei onde você estava hoje. Eu não sei onde você estava nessa semana, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Mas o rei está aqui para usar de benevolência para com a sua vida agora, 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 em nome de Jesus. Apóstolo Júnior, que lugar é esse? Aqui é a casa de Maquir. Aleluia. Aonde estou? Na casa de Maquir. O rei se lembra do que todos se esqueceram. Eu vou falar uma palavra ao teu coração: pessoas se esqueceram. Mas Deus está falando: eu jamais esqueço.
Pessoas te esqueceram, falaram vou ligar, mas não ligaram, vou ir, mas não foram. Mas Deus está falando, eu não esqueço. O que eu falei está falado, o que eu garanti está garantido, o decreto que estabeleci está estabelecido, porque eu não tenho sombra de variação. Aleluia. Deus não se esquece dos filhos. Ele não se esquece dos que estavam feridos pelo caminho. Olhe para alguém e diga: você não é insignificante. Você não é esquecido. O rei se lembrou de você nessa noite. E algo poderoso vai acontecer. Diga para ele assim: aliás, já está acontecendo. Você acredita nisso? Então glorifica a Deus. Amém? Você está aí? Não? Porque para muitos achavam o quê? Que aquele moço estava morto. Tem gente que olha para você e fala assim: não, esse aí não tem nem notícia, deu tudo errado na vida dele. Querido, eu quero profetizar na tua vida nessa noite: o que deu errado vai começar a dar certo. O que estava na contramão, Deus vai alinhar hoje. O que não acontecia há anos vai começar a acontecer hoje. A unção que estava longe vai reaproximar hoje. A presença que estava longe vai vir hoje. A porta fechada vai se abrir hoje. E o impossível vai começar a acontecer hoje. Porque assim diz o Senhor. Você não está morto, amém? Olha para alguém e fala: você não está morto. Deus sabe o seu paradeiro. E que bom você está na casa de Maquir hoje. Aleluia. Sabe, querido, quando Deus quer promover alguém, não importa a geografia. Ah, mas eu nasci numa casa pobre, eu nasci num ambiente pobre, eu nasci... Irmãos, preste atenção numa coisa. Não é aonde você nasceu. A questão aqui é a sua origem. E a sua origem não é o lugar onde você nasceu. Então Deus está fazendo o que com você? Está fazendo a mesma coisa que fez com Mefibosete. Na casa de Maquir, Ele está reconfigurando o seu destino, a sua história, a sua trajetória, porque este lugar é um lugar de novos começos. Deus está falando a essa igreja: eu vou estabelecer novos começos na tua vida a partir desta noite. Eu estou recomeçando histórias a partir desta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Noite de novos começos. Porque muita coisa que deu errado vai começar a dar certo, pastor Hércules. Eu vejo um movimento no Espírito, na tua história, na tua casa e na tua família. Porque a tua casa também será chamada casa de Maquir. A tua casa também será chamada um lugar de restauração. Por quê? Porque Deus tem pressa no Lodebar da vida de vocês. Você está aí? Não. Às vezes você olha e pensa: mas parece que foi esquecido. Parece que não acontece mais. Parece que Deus olha para todo mundo, mas parece que Ele não me vê. Ele está vendo e Ele está reconfigurando a tua história hoje, jovem. Uma nova história está sendo escrita hoje na tua vida. Porque os decretos levantados contra a tua vida foram quebrados hoje. E uma nova história começa hoje na tua vida. Porque o Senhor hoje te trouxe da casa de Maquir para reconfigurar o teu destino. E coisas que não aconteciam há muito tempo vão começar a acontecer. O que Ele quer é que você continue avançando, que você continue indo na presença dEle, para que Ele possa fazer aquilo que ninguém que está à tua volta pode fazer por você. A casa de Maquir é um lugar de reconfiguração. Deus falou ao meu coração: fala para o meu filho que eu estou reconfigurando a casa dele, que eu vou usar a vida dele para isso. Quem está aí? Aleluia.
A casa de Maquir é um lugar que todo mundo não quer ir. Sabe por que ninguém quer ir para a casa de Maquir? Porque quando lembram, só se lembram de Lodebar. Mas a casa de Maquir é um lugar, querido, um lugar de amparo. Maquir é um homem que recebe as pessoas como elas estão. Maquir é a casa que recebe as pessoas, ricas ou pobres. Há lugar naquele lugar. O Senhor te diz nessa noite: vinde como estás, porque eu vou reconfigurar a tua história na casa de Maquir hoje. Não é por causa das suas habilidades e inteligência, é porque eu decidi reescrever a tua história. Rabashokotorabanaya. Sabe, jovem, o que a gente semeia com lágrimas, com júbilos a gente vai ceifar. Sabe aquele vazio que parece, por mais que eu faça, não acontece, não rompe? Vai começar a romper a partir de hoje. Como é que é seu nome? Você se prepara. Porque o seu tempo de ser humilhado está terminando. Porque o que semeia com lágrima, filho, com júbilos vai ceifar. Sabe, as pessoas não conhecem você por completo, medem você pela história que passou, mas não conseguem entender o que Deus já está fazendo. E o que o Senhor falou, disse para mim, fala para ele, estende a tua mão e dá a sua mão para a minha mão aqui. E o Senhor falou para mim, fala para ele que eu estou entregando na mão dele uma autoridade para reconfigurar lugares e pessoas. E virão pessoas que vão te encontrar. E você terá habilidade, por causa do que você falou, por causa do que você viveu, você terá autoridade para reconfigurar a história de pessoas. Sabe por que algumas coisas estão fora do lugar? Porque você não está vivendo completamente como Ele gostaria. Mas o Senhor está falando, a partir de hoje eu estou fazendo algo novo na sua vida. Você entrou na casa de Maquir. Aleluia. Quem está aí? Sabe, quando a gente fala de Mefibosete, a gente lembra de Lodebar. E a gente, quando fala de Lodebar, a gente pensa de um lugar deserto, de um lugar de esquecimento. Mas todo deserto tem alguém que o Senhor vai propiciar, um ambiente para que essa pessoa possa ter um lugar em Deus. Deus está fazendo um ambiente de novos começos da sua vida agora. Você não está morto, Deus sabe o seu paradeiro. Porque no vale da humilhação é o lugar de mudança de realidades. Meu Deus. Sabe por que algumas coisas não aconteceram ainda, Carolzinha? Porque ao invés de você pegar toda a informação e bagagem que você já tem, para fazer com que aconteça através dos outros, você está focada em você e na sua luta, na sua dificuldade. Mas o Senhor falou assim para mim, eu dei a ela chaves para abrir caminhos para outras pessoas. Eu dei a ela autoridade, uma autoridade que eu não dei para muitas pessoas, eu dei para ela, eu dei chaves para ela abrir acessos, não apenas para ela, mas para pessoas que virão depois dela. Faz assim com a sua mão. Eu vou ativar essas chaves na sua mão. Sabe por quê? Porque você será um ambiente propício para Deus mudar a realidade de pessoas. Existem mães pensando em desistir. E talvez você entrou aqui pensando no tamanho da tua luta, mas Deus está ramassuri cantaramanai, te dando autoridade para levantar mães, para que elas não desistam, como você um dia pensou em desistir. O Senhor está te falando, eu estou te levantando agora. Chaves para abrir caminhos, eu te dei, diz o Senhor. O que tu tens, filha, não é um problema, é chaves para abrir acessos que outros não conhecem, mas tu conheces o caminho.
Aleluia. Às vezes a gente vai para tão longe. Às vezes a gente vai para lugares que falam outras línguas, né, filha? Mas Deus ainda vai fazer algo de novo. O Brasil só é um lugar de reconfigurações instantâneas para você, um lugar de mudança de mentalidade, mas, ei, eu sei que você não gostaria de ouvir o que eu vou dizer, mas eu vou falar em nome de Jesus. O Senhor me mostra muitas bandeiras, e Ele vai soprar você ainda para outras fronteiras. Por quê? Porque Ele te deu acessos espirituais e a autoridade para falar do nome dEle. Por quê? Porque você tem uma fome, uma sede de falar do Evangelho. E Deus vai te dar uma habilidade para falar muitas e muitas línguas. Os Estados Unidos será pequeno para você, porque você, infelizmente, por mais que você não queira, Deus ainda vai colocar teus pés de novo lá. Porque Ele ainda tem planos, mas não é agora. Primeiro Ele vai reconfigurar o teu coração, a tua vida primeiro. Aleluia. Quem está aí? Aleluia. Esse lugar é a casa de Maquire. A casa de Maquire é um lugar em que Deus nos pega num território. E quando Ele quer promover um homem, Ele levanta esse homem. E Ele levanta outros homens para nos levantarem. Você está entendendo, sim ou não? E no caso de... Você entende que Jonatas não conheceu a Maquir? Mas Deus levantou Maquir e a sua casa para cuidar do filho que ele nem sabia, de um homem que existia. Ei, queridos, entenda. Deus vai levantar pessoas de conexões da tua vida. Aleluia. Por quê? Porque às vezes você fica pensando, oh, que legal, o rei foi lá e tirou Mefibosete lá de Lodebar. Querido, entenda, ele só sobreviveu porque um homem decidiu amá-lo, independente dele andar ou não, cuidar dele, independente dele poder proporcionar algo ou não. Deus vai levantar pessoas que vão amar você de tal forma, que vão cuidar de você de tal forma, e aquilo que você não tem, Deus vai conectar você à casa de Maquir nesta noite. Aleluia. Xaramacontaramasurias, lá contalabassuri cantarabarás. Qual foi o apontamento de Ziba? Ele é filho de Jonatas, mas tem muito defeito. Tem muita gente à sua volta impedindo o teu avanço, porque estão falando, olha, é tudo isso que você está falando, mas tem defeito. É como falaram a respeito de Jefté. É valente, é valoroso, mas é filho de uma prostituta. O que o diabo quer fazer? Ele quer acentuar os nossos defeitos. Ziba, ao invés de falar assim, olha, ele está lá na casa de Maquir, ele está lá em Lodebar. Não, ele vai falar assim, olha, ele é filho de Jonatas, mas ele é aleijado, ou seja, não presta para nada, não serve para nada, não vai valer nada. Não vale a pena buscá-lo lá tão longe, na casa de Maquir, deixa ele lá. Eu quero profetizar na tua vida, Deus não vai deixar você no lugar de vergonha. Deus não vai deixar você abandonado. Não importa o que aconteceu, não importa o teu passado, Deus está falando, eu estou te colocando num lugar de novos começos a partir de agora. Não importa quem apontou os teus erros, os teus defeitos. O que importa é que o rei mandou chamar você hoje. Você gerou adoradores. Só que tem decisões que a gente pensa que vai tomar que é boa, mas que podem comprometer um destino. O que Deus quer fazer? O Senhor está falando, eu não posso vigiar o teu coração, mas você pode.
O que Deus quer fazer? Quer estabelecer a glória da segunda casa para ser melhor do que a primeira. Quando eu ouvir a voz do Senhor e não o meu coração, porque o coração do homem enganoso, demasiadamente corrupto, e quem o conhecerá? Deus está falando, não permita que o segundo erro seja maior do que o primeiro. Aleluia. Deus tem planos de mudar a tua história. Aleluia. Sabe quando a pessoa tem um chamado ministerial e ela fica fugindo o tempo todo? Ah, não vou fugir porque não dá para mim, isso que não é para mim. Ei, preste atenção, mulher, faz assim com a sua mão. Deus está reconectando a chamada do teu ministério. Sabe o que acontece? Às vezes as decepções com as pessoas nos fazem ir para tão longe. E o Senhor está falando assim, eu tenho coisas tão grandes para fazer através da tua vida. E por que foges? Teu nome não é Jonas. E eu estou te trazendo de volta para um cenário que você fugiu, para fazer a tua história uma nova história a partir de hoje. Recebe? Não foge. Teu ministério é tão lindo. Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Vou terminar, só um minutinho. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus quer promover alguém, Ele levanta alguém. Oricaia lá, súbias. Seu nome é Débora? Corre aqui. Corre. Alabaçuias. Alabaçúbias. Faz assim com a tua mão. Dá a tua mão aqui. Deus vai te levantar muito alto. Sabe, quando a gente tem um chamado pastoral, não adianta a gente olhar para aquilo que deu errado na vida dos nossos antepassados. O Senhor te chamou para uma obra tão linda, para te levar em lugares tão altos, mas que a tua dor não te impeça, que as frustrações, você é tão jovem, mas com um coração tão ferido. Mas hoje o Senhor falou, meu espírito, fala a ela que eu estou dando a ela um novo coração, porque a voz dela vai ecoar, e eu vou soprar a voz dela. Eu vou soprar a voz dela. Eu vou soprar a voz dela e levá-la bem alto, no topo de uma montanha, e fazer coisas grandes. Eu sou o Senhor. Tu não é teu pai, tu não é tua mãe. Eu te chamei com uma unção exclusiva. Receba. Acantarabaxaie. Que chamada forte e poderosa que essa menina tem. Não resista, Débora. O seu nome é nome de juíza. Rebaçu cantaramanaia. Teu nome é nome de juíza, para estar com a espada na mão. Deus vai colocar uma unção de conselho dentro de você, uma unção de sabedoria dentro de você. Aleluia. Quem está aí? Independente de nossas limitações, independente se nós começamos bem na caminhada, e se por algum motivo nos ferimos e não conseguimos caminhar mais, Ele nos chama nessa noite. Não importa as vozes à volta, importa que a voz do Rei está te chamando agora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Rabanaia. Ziba diz que Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir. Lodebar, em algumas traduções, significa terra sem posto, terra sem verde, lugar de esquecimento, terra sem alimento, lugar nulo.
Ao pensar nesses nomes, entendemos que o local era complicado de se viver, mas bom para se esconder. Deus está falando para você: casa de Maquir não é lugar de esconderijo. Casa de Maquir é lugar de reconfigurações. Eu estou reconfigurando o seu coração, sua vida, sua história, seu ministério, seu casamento, seus filhos. Por quê? Porque eu tenho pressa. A minha voz está chegando até a tua casa para mudar a realidade que você habita. Se você se mantém fiel, Deus se mantém fiel. Se você é infiel, Deus se mantém fiel mesmo assim. Sabe, Deus, Ele quer fazer grandes coisas da sua mão para mim. Deixa Deus fazer grandes coisas. Deixa Deus reconfigurar a tua história, não segundo o teu passado. Deixa Deus reconfigurar a tua história, porque Ele tem um bom futuro preparado para a tua vida. Porque muitas pessoas medem você pelas tuas tatuagens, pelo teu jeito, pelo teu cabelo, pela tua barba. Deus está falando: eu te conheço por dentro, e eu vou fazer uma revolução, e através de ti vou alcançar a tua mãe, tua parentela, e vou alcançar pessoas que esse homem que com a mão está em ti não poderá alcançar. Shakatanahashaya. Estou colocando o espírito de ousadia em você agora. Por que temes? Se quando abres a boca sou eu quem falo. Eu não sou aqueles que falharam com você. Eu estou destravando o teu destino agora, porque eu tenho pressa em tua vida. Muita pressa. E eu vou soprar no teu caminho para que você possa ir mais veloz do que você sempre foi. Você estava engatinhando, mas agora você vai ficar de pé. E depois de você ficar de pé, eu vou fazer você caminhar. E depois que você caminhar, eu vou fazer você correr. E depois que você correr, eu vou te fazer voar. Porque assim diz o Senhor. Esse lugar é um lugar de novos começos. A ideia que temos sobre Lodebar é de um local deserto. Mas a casa de Maquir era um porto seguro, um lugar para ser acolhido, um lugar onde eu encontro socorro. Aleluia. Deus vai te dar socorro presente. Sabe, tem um ambiente aqui na sua vida que travou, meu Deus. Jesus. Tem um ambiente na sua vida, meu irmão, que travou. Só que Deus te deu sementes. Muitas sementes. Mas quando a gente duvida do poder da semente, a gente para de semear. E quando a gente para de semear, a gente para de colher. Deus te deu uma unção de adquirir riquezas. Deus te deu uma unção de amor. Deus te deu uma unção para você avançar mais longe do que a tua força. Rebashure canta labarás. Deus está te dando sementes novas. Sementes, preste atenção, homem. Sementes novas para uma nova realidade. Tudo que não nascia vai nascer. Tudo que não prosperava vai prosperar. Toda porta fechada vai se abrir. Preste muita atenção. Quando compartilhamos das sementes que Deus dá sobre a vida de quem não mandou Deus compartilhar,
nós comprometemos a nossa colheita. Deixa cada um colher aquilo que plantou. E deixa eu trabalhar aonde eu preciso trabalhar, homem. E tu sabes de quem? Cheira nerea ria suria. Eu vejo desertos florescerem hoje. Eu vejo portas se abrirem hoje. Xiliaria, lia, suria, lararanara. Embora manco dos pés, foi na casa de Maquir, sob os cuidados deste homem, que ele teve suas feridas curadas. E a convicção de que feridas eram de fato que estavam sobre ele. Mas Mefibosete encontrou um homem que tinha o bálsamo, a porta aberta, o lugar de cura, o lugar de restauração moral, espiritual. E a partir do momento que Mefibosete entra na casa de Maquir, a sua história foi reconfigurada. Deus está reconfigurando a tua história agora, diz o Senhor. Ria suria lia labararamarai. A palavra de Deus diz assim, ô Dani: deixará pois o pai e a mãe e unir-se-á. Todo medo precisa ser vencido. Novas geografias são lugares de novas possibilidades. Não se prenda a velhas geografias, porque Deus vai mudar a tua geografia. E você precisa lembrar que independente da geografia, você já sabe o que Deus já fez dentro de você. Por quê? Porque você tem a genuína semente do DNA do Pai que está no céu, que está hoje configurando a tua vida para uma nova história. Não temas. O meu sopro te sopra para longe, mas permanece na minha presença. E eu te serei por pai, eu te serei por companheiro, eu te serei por conselheiro, e tu serás uma auxiliadora idônea, diz o Senhor. Ria suria liria. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Já vou terminar a mensagem, querido, já estou terminando. Tenha um pouquinho de paciência comigo, amém? Sabe, chama atenção sobre Maquir. A gente olha e pensa, não, Maquir fez isso porque coitado de Mefibosete não tinha nem onde cair vivo. Só que a casa de Maquir, quando Absalão perseguiu a Davi, intentando matá-lo, sabe o que aconteceu? Sabe para onde o rei Davi foi? Sabe onde ele recebeu abrigo, pastor Hércules, irmão Eduardo? Sabe onde ele recebeu abrigo, irmã Fabi? Quando ele olhou em todas as direções e não tinha lugar para ele, ele se lembrou de um homem que o seu nome é Maquir. Maquir é a casa do homem que recebe um homem com pés aleijados, mas é um lugar que recebe o rei também. Ele recebe o rei com a mesma proporção que recebe o homem que não pode andar. O Senhor está falando, independente de você ser rico ou pobre, independente da tua condição, eu tenho lugar para você dentro de mim, e eu tenho poder para reconfigurar a tua história a partir desta noite, se você atentamente ouvir a minha voz e me obedecer. Para onde Davi foi? Onde ele se alimentou? Onde ele dormiu? Onde ele encontrou casa, vasilha,
onde ele encontrou trigo, cevada, farinha, grãos tostados, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelha, queijo. Na casa de Maquir, porque a casa de Maquir é lugar de refúgio, é o lugar em que mesmo em meio ao deserto sempre há provisionamento. Deus está falando: se você permanecer fiel, não vai lhe faltar provisionamento. Não olhe para o teu deserto, olhe que você está na casa de Maquir, e na casa de Maquir não há falta de nada. Casa de Maquir é lugar de refúgio, e o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa cidadela, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o príncipe da nossa paz, Ele é o Pai da nossa eternidade. E Ele está falando: se você estiver na minha casa, você estará seguro. Haverá alimento, provisionamento, haverá esperança, haverá realinhamento para os teus pés, haverá destino. E eu vou projetar você para lugares altos. A casa de Maquir é o lugar que alguém sai da pobreza, do abandono, da dor, da tristeza, da enfermidade, e sabe para onde vai? Para o palácio. Deus me disse: vou tirar meu povo da dor, do deserto, da aflição, do medo, da falta de provisionamento, e vou levá-los diretamente ao meu palácio. Quem está aí? Vou levá-los ao lugar de refúgio. Vou levá-los para um lugar que tem água fresca. Vou levá-los para um lugar que tem honra, que tem leite, que tem mel, que tem abundante provisionamento. Querido, entenda isso. Você está num lugar de novos começos. Nem sei por que eu entrei nessa igreja, porque Deus tem pressa em fazer novos começos. Você está aí, não? Ah, mas e o meu passado? Deus não se relaciona com o teu passado. Ele se relaciona com aquilo que Ele já planejou ao teu respeito amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Eu sei aonde o Senhor me encontrou. E quando Ele me encontrou, se Ele dissesse para mim: você vai ser um pregador, você vai ser um sacerdote. Se um dia, há alguns anos atrás, o Senhor tivesse falado: um dia você vai ser um pastor, um apóstolo, eu diria: Senhor, o Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza que o Senhor não errou endereço? O Senhor tem certeza que o Senhor não errou o RG, o CPF? Deus não errou o teu endereço, Deus não errou o teu CPF, Deus não errou o endereço da tua vida. Ele sabe exatamente, irmã Tati, a tua localização geográfica, e Ele está indo lá hoje para fazer algo novo, poderoso, e que você vai ficar tão surpresa, e você vai falar: nem sabia, mas eu fui na casa de Maquir e ele me mandou direto para o palácio. O que é isso? Você está entendendo o mistério de Deus? Existem alguns homens que são como Jonatas. Eles têm impresso no DNA deles a lealdade. O seu nome poderia ser... Dá a tua mão aqui. Homens leais sempre serão colocados em lugares altos. Você sabe de onde Ele te tirou. Você só não sabe de uma coisa: você só não sabe aonde Ele vai colocar você. Receba agora uma reconfiguração da tua biografia, da tua história e da tua vida. Receba agora uma nova história. Porque por causa da lealdade que tem no teu coração, Deus vai colocar
provisionamento. Deus vai colocar homens e mulheres leais perto de você para reconfigurar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não amém? Preciso encerrar essa mensagem, já vou encerrar. Está difícil, né, gente? A casa de Maquir é o lugar onde a nossa identidade é restaurada. É onde nós ganhamos força para sairmos vitoriosos da peleja. Sabe como você vai sair daqui hoje? Vitoriosa das suas pelejas. Amém. Mefibosete se tornou homem na casa de Maquir. Veja, ele tinha só 5 anos quando chegou. E agora já tem uma certa idade, já está maduro. Preste atenção. Às vezes você pensa assim, por que Deus está demorando tanto? Porque na verdade Ele está reconfigurando a sua identidade, o seu caráter, os seus valores. Por que foi que Deus levou Davi primeiro para tanger harpa no palácio? Porque ele era pastor. E o que Deus precisava fazer com Davi, Gislane? Ele precisava reconfigurar a identidade de Davi e colocar, ao invés de uma identidade só de um pastor, colocar a identidade de um rei dentro dele. E aonde Deus o colocou dentro do palácio, Deus vai colocar algumas pessoas aqui em palácios. Aleluia. Sabe por quê? Porque você tem acesso a pessoas que eu não teria. Viu, Maria Fátima? Você sabe o que o Senhor está fazendo na sua vida? Sim ou não? Deus te colocou na frente de advogados, de juízes, de promotores, gente que eu não tenho acesso. Só que uma unção que você carrega está reconfigurando a identidade de pessoas que cercam você. Aleluia. Deus sabe os lugares que você pisou e as escolhas que você fez para estar aqui. E não tem sido fácil. Não é verdade? Mas o Senhor está falando ao teu coração: não desista, você está na casa de Maquir. Não se enfraqueça, porque eu sou a tua força. Levanta e anda, porque eu tenho muito a fazer na tua vida ainda. O Senhor está reconfigurando a sua identidade agora. Por quê? Porque Ele tem pressa. Muita pressa. Deus te deu um coração de adoradora. Sabe, um dia eu vi você louvando no altar, e aí eu via notas musicais subindo, e eu fiquei olhando, e o Senhor me transportou em espírito para ver para onde essas notas subiam. Eu vi, passou o primeiro céu, passou o segundo céu, ultrapassou o terceiro céu, e eu vi um grande trono dourado, e eu vi a glória de Deus, e os seus louvores chegando até aos pés dele. Não perca o coração de adoradora. Você tem acesso ao céu só por causa da unção que sai da tua boca. O Senhor está reconfigurando o teu coração, a tua identidade. Por quê? Porque Ele vai fazer você chegar mais longe do que você jamais imaginou ou pensou. Não perca a sua humildade. E o Senhor vai continuar te levando bem alto, bem longe. Se prepara, porque o que Deus vai fazer é muito forte. E quem estiver do teu lado vai ter que lutar junto, vai ter que estar na mesma pegada, no mesmo patamar, na mesma unção, porque é muito alto, é muito profundo, é muito íntimo. E Deus está fazendo isso agora. Casa de Maquir é lugar que Deus pega gente com dor, trata, sara e faz com que os seus louvores cheguem até o trono de Deus.
Na casa de Maqui, você pode ter chegado desacreditado, desesperançoso, mas querido, você vai sair daqui hoje para entrar pelas portas do palácio. Aleluia, aleluia. Xarabasure karamaye, suriebia suriacobi andaraye. Onde está o louvor? Casa de Maquira é lugar de refúgio.